Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais uma live, sempre com o intuito de ampliar o conhecimento nessa área e diversas áreas e também para animar um pouquinho, né, nesse tempo que estamos sempre agora abordando a questão da quarentena e dar um pouco mais de ah, outras abordagens, outros assuntos para vocês conhecerem um pouquinho mais de como que funciona todo esse meio. Hoje eu convidei o Ângelo, que eu também trabalho com ele já há bons anos, e ele vai falar dos tratamentos integrativos para pessoas com deficiência e um pouco do trabalho dele. Eu já vou chamar para a gente não perder tempo e acredito que esse trabalho, essa fala vai ser muito enriquecedora, como eu disse dos outros assuntos também, e não vamos perder tempo e vamos ampliar esse bate-papo. E quem estiver na live e quiser mandar suas perguntas, como sempre, sintam-se à vontade. Vontade. Oi, cadê o anjo? Aqui. Oi, Boa noite, tudo bom? tudo Tudo bom, Marta? certo? Quanto Tudo, tempo tudo já, né? certo. Bastante. Passa muito rápido. Sim, ainda mais com esse período, eu disse eu tenho que voltar aí para os atendimentos, mas eu fico pensando, será que eu seguro mais um pouco? Que o corpo ainda Não, o corpo tá aguentando? enquanto dá para aguentar, tudo bem, mas lá a gente toma todos os cuidados. Sim, em todos os lugares, né? E E então, para a gente começar já falando um pouquinho, e depois a gente vai ampliando um pouco da nossa história também ao longo da conversa, se apresenta um pouco para nós, fale do teu tá, trabalho. tá bom. Ah, vou, então, assim, ó, eu trabalho com. Minha formação primeira é na educação física, como educador físico. E eu sempre busquei alguma coisa diferente para poder atender as pessoas de alguma maneira diferenciada. Foi onde entrou a quiropraxia. Então já eu trabalho com quiropraxia há 20 anos e nesse trabalho a gente tem buscado os atendimentos nessa forma integrativa, que é o que se dizia, primeiro a gente dizia tratamento alternativo. Hoje Sim, já os atendimentos já não são mais alternativos, porque alternativo seria mais uma tentativa de fazer alguma coisa. E, na verdade, todas essas terapias complementares, elas acabam sendo integrativas, integram-se uma com as outras. Então, por isso que agora a quiropraxia ela entra no tratamento integrativo. inclusive quando eu comecei com você, né, era uma questão que se tentava ver se ia dar. Opa, tá travando? Oi, não, eu tô te ouvindo. Para mim tá Tá. bem. Então tá bom. Não, quando eu comecei com vocês, quanto tempo? 18, 20 anos atrás, Não, era uma. tu começou há 20, 21 ou 22 anos, porque nós íamos juntos lá na Fevale. Então, se Eu eu já estava sou falando. formado há 20, Né? tu era uma guriazinha. Eu falei, né? E na época, quando eu comecei, se fazia, mas se fazia com receio até de falar que se fazia essas atividades, né? Porque tu não Isso, sabia como outras pessoas, ou como a rede com quem se convive, ia interpretar essa situação. E depois da gente exato. trabalhando, viu o resultado que isso dá, tanto para a parte da patologia, vamos dizer assim, como na vida da pessoa, né? Então, até se E puder falar mais amplo do que é
esse trabalho todo, para quem não conhece, se esse trabalho é só para pessoas com deficiência, que acredito que não, né? Tá. Não, a quiropraxia até existe um certo, eu digo que é uma má informação a respeito de quem deve procurar e quem não deve procurar. Hoje se sabe, se está estudando, de que todo mundo pode fazer quiropraxia. E lá no início, há 20 e poucos anos, quem buscava quiropraxia era para o alívio da dor. Quem tinha algum distúrbio, alguma disfunção na coluna, seja alguém com uma certa deficiência ou não, mas que tivesse dor. Então, se buscava o tratamento da dor. Hoje já se busca o tratamento preventivo, já é um tratamento que vem antes de provocar alguma sintomatologia. Por isso que entra no tratamento integrativo. Aí depois eu vou entrar em outra área que eu estou atuando junto e as maneiras com que a gente vai encaminhando cada caso. Se tu quiser já ir ampliando, falando desse trabalho, porque mais é para a gente entender e ver como que isso amplia. Uma das questões que eu até gostaria de abordar, agora pegando eu como exemplo mesmo, foi dessa Tá. questão, que as pessoas me pedem, tu vai só quando tu tem dor. No início, na verdade, eu sou uma pessoa que tem uma escoliose bem grande, só para deixar vocês mais situados, né? Situados, mas eu não tenho dor pela patologia, pela mielo. Mas eu sempre procurei estar melhor a cada dia, né? Em todos os sentidos, e para levar minha vida sem dor. Então, algumas pessoas me questionam: tu faz por ter dor, ou só quando tu tem dor? Eu disse: não, eu faço para ter uma regularidade, né? Para essa prevenção que você disse, né? Porque Sim. só quando tem dor não dá para ser. Às vezes, em função de eu exigir demais o meu corpo, e também conforme eu fui vendo que eu podia cada vez mais, tu acaba às vezes exigindo um pouco mais o corpo e acaba dando um desconforto, às vezes, da forma de eu adaptar a minha movimentação para fazer tudo que eu faço. Sim, às vezes eu tenho, mas isso é uma questão de qualquer outra pessoa. Mas eu vejo que tudo isso é que tu tem que fazer a prevenção, não tem que fazer só quando já está, né, no limite. Com nós temos que levar em consideração que tu é um caso à parte, né, Roberto? Tu é uma carta diferente no baralho, tá? Um coringa. Então, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Tu corre atrás, tu vai atrás e vai descobrindo as coisas, né? Tu não te intimida pelas dificuldades que vão aparecendo. Mas de uma maneira geral, para um público com alguma deficiência física, motora, ou um público sem essa deficiência, para o tratamento de quiropraxia isso é igual. Ou, por exemplo, com um amputado. Um amputado vai ter a dor fantasma, né? Porque ele tem a formação via o canal do sistema nervoso central, ele tem a formação e tem o membro. E essa inervação está ali, no sistema nervoso central, e percorre por todo o trajeto do corpo. Então, ele vai ter coceira, ele vai ter dor, se existir algum comprometimento naquela raiz nervosa, naquele ponto que está havendo o comprometimento. Tá? Mas uma pessoa que não tenha uma patologia, ela pode procurar o quiro como qualidade de vida, para melhorar o rendimento. No teu caso, como bailarina, como atleta, como hiperativa em atividades, tu sempre busca o recurso
para melhorar a performance naquilo que tu estás fazendo. E essas dores, esse cansaço, esse estresse do músculo, ele vai ser normal porque tu estás exigindo um pouco além do que é o não é que é além do normal, mas um pouco a mais do que ele está acostumado a ser exigido. Então vai sentir a dor. Não é nem pela meninge, não é nem pela escoliose, é pela Sim. sobrecarga que a gente coloca. Inclusive, até meu professor de fortalecimento, ele me diz, um pouco de excesso tu faz de atividades, mas, na verdade, eu talvez sim tenha esse excesso, mas uma questão que eu quero pontuar em cima disso que eu faço, que eu sempre procuro estar com profissionais. Eu não faço de qualquer forma e tentar estar o melhor orientada possível, porque nada Certo. contra quem está no meio, quem quer trabalhar, tudo, mas tu tem que estar capacitado para o que tu vai fazer, pelo menos o mínimo, né? E aí, às vezes, tu vai, agora citando, no mais barato, no mais fácil, e nem sempre esse profissional vai estar amparado para te dar o que tu precisa, né? Então, nós também Sim. precisamos ter esse cuidado, e eu tenho esse cuidado, por mais que eu estou sempre ativa e às vezes até me sobrecarregando um pouco, mas sempre com pessoas que estão tentando fazer o melhor e procurando, né, se capacitar cada vez mais. Certo. Não, não acho que tu está sobrecarregando, tu faz aquilo que o teu corpo consegue, né? Sim. Tu vai oferecendo, o corpo vai te respondendo. Então, não existe uma sobre. Agora travou. Travou. Oi? Tá dando. Acho que travou um pouquinho, um pouco. Acho que travou sim, pessoal. Vou derrubar aqui, como diz o Ângelo, e chamar de novo. Ângelo, me manda um oi novamente para mim poder te chamar, que eu acho que tava o sinal, travou. Só vamos esperar mais um pouquinho, pessoal. Certo? Oi. Oi, acho que o sinal hoje não está colaborando muito. Pois De é, vez de vez em quando está tu travando um sumiu da minha pouquinho. tela. É, Tu, só o finalzinho, se puder repetir para nós aí que. então, na verdade, a gente estava falando do teu caso. Então, é Sim. normal, tu não tá sobrecarregando porque tu oferece aquilo que o teu corpo responde, né? Uhum. Mesmo com a deficiência, tu vai oferecendo, a musculatura precisa ser trabalhada, as articulações precisam ser trabalhadas, a mente precisa estar disposta a Uhum. trabalhar junto para poder fechar esse ciclo, né? Sim. Então, eu não me lembro do qual era a última partezinha do que a gente estava falando que caiu. Não, nós estávamos até falando dessa questão de sobrecarregar e das atividades que eu tenho, e nós somos profissionais, né? Tá buscando, Das pessoas. sempre buscando alguém que possa te orientar. Eu acho que isso é o fundamental. E aí não existe a sobre.
Quer dizer, eu entendo que, claro, existe o cansaço, mas a gente Sim. vai até onde consegue, né? Uhum. E aquilo vem contribuir para Sim. essa, para quem tem alguma deficiência ou não, ela vai contribuir para liberar essas articulações. Então, falando, voltando ali à É, dor fantasma, né? sim. Se o nervinho está comprometido e a pessoa não faz atividade física, Uhum. o amputado ele vai sentir aquela dor naquela trajetória do nervo. Então, como é que vai liberar aquela dor? A gente manipula a coluna, porque é dali que sai, é dali que libera todas as raízes nervosas. Isso é quiropraxia. Depois, Sim. outras alternativas, não é alternativa, hoje já não se usa mais, né? Sim. Terapias alternativas, terapias complementares. Então, não dá certo acupuntura, alongamento, pilates, tem várias possibilidades e vários recursos de buscar o auxílio. Não sei o que você pensou em passar para nós a mais falando desses tratamentos, porque eu acho que é muito válido você expandir isso mais do que ficar fazendo perguntas e expor o teu Tá. conhecimento, na verdade. Então, agora, há 2 anos mais ou menos, eu comecei a fazer parte de um grupo de tratamento, do trabalho voltado ao integrativo, a ver a pessoa ela num todo. Então, Sim. eu não tenho a formação de todo, de tudo e para tudo, mas de ter um olhar e fazer os encaminhamentos. Então, por exemplo, uma pessoa sedentária, um deficiente, vamos usar, né, um cadeirante, que não faz atividade nenhuma. Ele vai ter outros problemas. Ele vai ter Sim. feridas, ele vai ter problemas de digestão, ele vai ter problemas de atrofia. Então, para cada situação dessas, ter um olhar especial e fazer o acompanhamento ou dar alguma orientação. Aqui precisa entrar com uma parte nutricional. Não vamos. Até deixa eu só apontar uma situação que aconteceu que eu ouvi, e não que eu também tenha toda a experiência, mas pela convivência. Uma cadeirante que eu conheço, disseram para ela que ela não precisava trabalhar membros superiores e tronco, porque ela já trabalha pelo deslocamento da cadeira. Eu acredito que não, um trabalho de reforço, ou que vai dar uma ajuda de qualidade. Então, é isso que eu digo, pessoal, da gente tentar buscar nos profissionais e pensar se o que a pessoa está falando é verdade ou não, porque imagina, tu já tem a dificuldade, a nossa cidade não é propícia para esse deslocamento, e se tu não se trabalhar, vai ser pior ainda, né? Ela vai se lesionar mais, ela vai. Por ser cadeirante, já tem toda essa situação, estrutura física de locomoção. Então, Sim. ela já naturalmente ela tem essa dificuldade. Um atleta, um jogador, né? É. Eu atendo jogadores de vôlei. Então, os jogadores de vôlei, eles não entram só em quadra para jogar, eles fazem uma preparação antecipada. Eles treinam Sim. diariamente para jogar uma vez por semana. Um cadeirante também. Quando ou no consultório eles me dizem, mas eu faço todo o trabalho de casa, eu limpo a casa, eu cozinho, eu lavo, eu passo. Não, isso não é exercício, isso é trabalho. Ah, eu sou vendedor de loja, eu caminho muito. Não, isso é trabalho. É. Exercício é aquilo que tu faz. É sair de casa ou vem alguém ali no teu espaço e dá uma Uhum. aula. E o resto A eu. gente tem muito. A gente tem um pensamento muito errado, né, do que é ou a caminhada dentro dos cômodos da casa, né? Não é Não, atividade, não adianta.
serve, ajuda, é melhor do Sim. que ficar sentado o dia inteiro, mas não Aham. é um reforço muscular, não é uma atividade Uhum. física, não é o ideal, mas ela, é lógico, né, vai passear com o cachorro, faz uma volta. Sim. Oi, Roberto, oi. Eu vou agora experimentar voltou. mudar de lugar para ver se o sinal Ah, fica melhor. por, por favor, que nós estamos tentando se adaptar à tecnologia, mas a tecnologia não se adaptou tanto. Tá, vamos ver se aqui vai melhorar um pouco. Sim, mais Me- perto do final. Isso. Então, Então mesmo tá. porque. Tá. Então, tudo isso, né, assim, tanto faz para um cadeirante, para como é que se diz, um muletante, para um amputado, para uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência. Todas essas atividades, fazer exercício, fazer academia, fazer uma aula, fazer outra, a quiropraxia vai contribuir para melhorar a performance. Uhum. Ela não substitui. Sabe? Vou fazer quiro e resolve, não preciso mais fazer alongamentos. Nada disso. Pelo contrário, para manter a coluna alinhada, aí é que se torna necessário fazer atividade física. Que foi outro ganho que eu tive mantendo alinhado essas duas questões, né? A quiropraxia e a atividade física, que a minha escoliose sempre se achou que ia piorar e pelo menos ela estabilizou e até melhorou um pouco alguns graus, né? Que a meu ver, eu acredito que é um avanço. Eu estou Com sempre usando o meu exemplo, mas você pode usar também de alguns outros Não, mas pacientes, sim, mas alguém. é ótimo, que serve para exemplo mesmo. É. Então, outra coisa assim, ó, daí no tratamento integrativo, né, nessas Uhum. terapias integrativas, hoje estou usando junto a aplicação de ozônio. Sim. Tá? Ozônio é aquele aparelhinho que tu vê no consultório, que tem um cilindro de oxigênio. Não sei se tu já reparou lá no consultório. Na verdade, eu ouço várias pessoas falando do assunto já, mas eu não sei maiores detalhes. E sei que usa o aparelhinho lá, tudo. Se puder explicar um pouquinho para nós como que funciona, tudo. Tá. Então, ozônio ele pode ser utilizado em diversas patologias. Existem protocolos. Para cada patologia existe um protocolo. Então, por exemplo, para asma existe um tipo de aplicação, um protocolo. Para micose, para fungo em unhas, existe um protocolo, existe um tipo de tratamento específico. O ozônio ele é um gás, é o O3, é o mesmo ozônio que se fala do ozônio da atmosfera, a Sim. camada de ozônio, porque existe a camada de ozônio ali, porque tem uma descarga elétrica, né, os raios, Uhum. essas coisas, e nós usamos o oxigênio medicinal, o oxigênio puro, tá? Uhum. O oxigênio hospitalar. Existe todo um controle, existe toda ah, um cuidado para que seja de uma Sim. empresa boa que venha o oxigênio bom. Esse ozônio, esse oxigênio, ele do cilindro, ele entra no aparelho como O2, aí o aparelho faz uma descarga elétrica e vai quebrar as moléculas do O2 e transformar em ozônio, em O3.
Então, a cada 3 moléculas de oxigênio, de O2, ele vai transformar em 2 moléculas de ozônio. E essas aplicações são as mais diversas. O que eu uso mais no consultório é a aplicação injetável. Então, ele entra no aparelho, se coleta numa seringa e se aplica na articulação ou subcutâneo ou próximo do ponto de inflamação. O que ele vai reagir ali no nosso corpo? Existe um processo inflamatório para ter dor, por pressão do nervo, por uma ferida, por uma lesão, por alguma coisa, está ocasionando um processo inflamatório. E o ozônio ele tem uma atração pelo calor. Então, quando se injeta o ozônio subcutâneo, ele vai procurar diretamente esses pontos do processo inflamatório. É ardido, dói um pouco, mas o resultado dele, porque entrando no corpo como ozônio, em 10, 15 minutos, 5 minutos, dependendo a temperatura corporal, ele quebra as moléculas de novo e se transforma, vai se transformar novamente em oxigênio. E é isso que o corpo está pedindo. Por exemplo, uma hérnia de disco. Sim. O disco está desidratado, o disco está seco. Tá? Desculpa. Mas a aplicação dele, ele vai irrigar, ele vai levar oxigênio, ele vai alimentar de novo essas células que estão sofrendo pela perda de desidratação, pela perda de líquido, pela perda de oxigênio, e aí ele vai proporcionar isso para uma patologia injetável. Um cadeirante, a pessoa que só usa cadeira, ele tem que ter muitos cuidados pelas feridas, né? Sim. Então, essas escarras, esses machucados, às vezes é difícil tratar, porque ele sempre vai estar com aquele atrito. Vai ficar úmido, vai ter essa umidade. Então, é difícil a cicatrização. Aqui também pode ser aplicado o ozônio, só que não é de forma injetável. Então, a gente tem que imaginar daí a ferida e produzir em volta da ferida, então vamos dizer na perna ou na nádega, ensacar o corpo onde tem essa ferida. E aí se joga o ozônio ali dentro. E aí o ozônio, com uma alta concentração do ozônio, primeira coisa que ele vai fazer é trabalhar como um antibactericida. Ele vai matar todos os bichinhos que tem ali que não estão deixando cicatrizar. Sim. Depois ele vai tirar toda aquela camada de tecido morto, né? Tem que fazer limpeza e tal. Então ele vai limpar, vai ficar uma ferida mais avermelhada. E aí as pessoas se assustam, daí é um machucado, está em carne viva. Não, quanto mais... É o processo, né? É o processo, para depois haver a regeneração. Isso se chama, nessa aplicação se chama bag, né? Um fungo de unha. Quem tem algum tipo de micose, alguma coisa. Agora no inverno é terrível, porque é umidade, né? Então, um cadeirante, como é que ele vai, né, com um fungo? É difícil fazer a manutenção. Então, a gente também pode utilizar um saco plástico específico, ensaca o pé, fecha bem e coloca o ozônio ali dentro, em alta concentração por alguns minutos, 5, 10, 15 minutos, dependendo do tipo de fungo.
Aí tem que Sim. mandar fazer a coleta do fungo, para ver que tipo de fungo tem ali. Pode ser um estafilococcus, pode ser uma cândida na unha. Aí, de acordo com a classificação do fungo, vai se usar determinado protocolo, qual a concentração. O grande cuidado que se tem que ter, que hoje, como tu disseste antes, já ouvi falar, mas não sei como é que é. Funciona. É, é o cuidado. O ozônio ele pode ser tóxico, então Sim. ser inalado. Então tem que ter todos os cuidados para que nem o paciente e nem o terapeuta faça essa inalação. Daí tem todo esse equipamento que vai ajudar. Sim. E a empresa que fornece para vocês é brasileira? Para você é brasileira? Não? É. Tem aqui Sim, já? por sorte Tá. né? No Brasil, agora tem, se jogar ali no Google, Uhum. aparelhos de ozônio, em função do Covid-19, o que surgiu de empresas produzindo aparelhos de ozônio, porque o ozônio, ele é um antibactericida, né? É um Uhum. bactericida, na verdade. Então, eu posso eliminar, já tem estudos, a Unicamp São Paulo está fazendo um estudo do tratamento do Covid ou da higienização com ozônio. Então, Uhum. colocou muitas empresas produzindo esses aparelhos. Só que quando é medicinal, temos que ter o cuidado para Sim. que o aparelho gere a concentração que eu estou pedindo para colocar na pessoa. Ela não Uhum. pode extrapolar, porque pode ser prejudicial. Sim. E no Brasil existem 3 empresas que Uhum. têm o registro da Anvisa. Sim. Né? Só 3. E aí, quando vai adquirir, tem que ser um dessas 3, que é a Ozônio Line, Ozônio Live e a Filozon. 2 de Sim. São Paulo e uma de Santa Catarina. Essas que têm o registro da Anvisa. Mas isso que complica, né? Não é tão perto de nós, né? No Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, sim, mas São Paulo já é um pouco mais complicado, né? Tem que, acho que, não sei se eles têm a pronta entrega ou como que é feito esse pedido, tudo. Não, normalmente tem, Tranquilo? porque não é um aparelho que demanda, ah, assim, para a produção deles, eles já são empresas boas, fortes, Sim. por ter o registro da Anvisa, e eles Uhum. normalmente têm a pronta entrega, né? E Sim. depois tem outros aparelhos de ozônio para purificação do ar, aparelhos de Uhum. ozônio para limpezas de alimento, para tirar o agrotóxico, para Sim. limpar água, purificação de água. Então, Uhum. esses filtros que se instala nas casas, né, filtro com produção de ozônio, Uhum. a produção, o ozônio que tem neles é de pouca concentração, que não Sim. faz mal, ele não é para tratamentos terapêuticos. Tá? Uhum. Para tratamento terapêutico tem que ser aparelhos medicinais. Sim. Né? E a aquisição deles é diretamente nessas empresas que dão todo o suporte e os cursos para se trabalhar. Sim. E existe capacitação na área acadêmica para isso ou como que funciona para esse novo tratamento? Não, é só como complemento. Só como Não, complemento. como complemento. E eu ia te perguntar, depende de cada paciente a evolução ou tem mais ou menos um padrão de tempo para dar resultado? Por exemplo, em que tratamento? Uma Desse do ferida. ozônio,
Na dor, então vamos pegar assim, ó, para alguém Sim. que me procura porque tem um comprometimento na coluna, tá? Uhum. A suspeita de protusão discal. E a pessoa não tem exames, a pessoa não quer fazer exames, não tem plano de saúde, e o Uhum. exame particular é muito É. caro. Então, a gente faz os testes ortopédicos para tentar identificar se Uhum. tem chance de haver uma protusão, uma hérniazinha de disco. Então, eu Uhum. começo com o tratamento tradicional, Sim. quiropraxia, que é o que eu mais gosto. Vai Uhum. evoluindo bem, continua um processo inflamatório, melhora a mobilidade, a pessoa tem uma amplitude de movimento melhor, ela levanta, senta, mas continua sentindo dor. Boa. Uhum. Aí eu entro com ozônio. Então, Uhum. normalmente, 2, 3 aplicações do ozônio já aliviam o processo inflamatório, já tira aquele, aquele resquício que tem de inflamação. Tá? Uhum. Me ocorreu agora um exemplo Sim. de uma pessoa que eu atendi. Ela já tinha passado por vários profissionais, médicos, fisioterapeutas, exercícios, quiropraxia, e tinha tentado de tudo. E nada Uhum. dava resultado. E ela chegou bem debruçada para frente, porque ela tinha dor. Daí eu disse: olha, como tu já tentou quiropraxia e tu me disse que piorou, não adianta a gente fazer quiro Sim. de novo, porque tu já fez essa experiência. Vamos Uhum. experimentar o ozônio. Aí, o que que é, o que que não é, daí explica. Aí chegamos à conclusão que valeria a pena fazer. Com uma sessão, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha sumido as dores, Sim. com uma aplicação. Mas isso é uma exceção, né? Uhum. Nem todo mundo funciona assim. Na Sim. maioria dos casos, vai seguir aquele protocolo tradicional. Tem que experimentar 2, 3 vezes para saber se vai ter resultado. Não Uhum. tem como precisar. E para as outras deficiências, como que isso colabora? Só pela qualidade de vida ou tem mais algo Não, específico? para a aplicação do ozônio, aplicação para fungos. Uhum. Dependendo quanto que o fungo já comprometeu a unha, se ele está na metade da unha já, aquela unha feia, tudo machucada, comida, no mínimo umas 20 sessões Sim. para melhorar. Aí entra assim, tem um fungo, às vezes o fungo dá um calo, às vezes o Uhum. fungo deixa a unha encravada. Isso Sim. vai fazer com que a pessoa caminhe mal. Uhum. Ela caminhando mal, ela vai gerar um desequilíbrio na coluna e vai Uhum. provocar dor. Aí, aí vem para tratar dor, mas aonde é a origem desse ponto? Sim. Pode ser um calo, pode ser uma unha encravada, pode ser um fungo. Então, esse olhar amplo e essa proposta né, quiropraxia integrativa com outras ah, né? Eu não posso tratar uma unha encravada, eu não tenho especialização, eu não sou podólogo, mas eu Sim. posso encaminhar para alguém que daí tem uma podóloga que faz tem esse olhar e faz esse tratamento. Depois volta a quiropraxia para fazer o alinhamento. Uhum. E que Ferida nem para. Sim, pode falar, terminar. para feridas, feridas também, dependendo do tamanho, né? Uhum. Tem feridas graves de pessoas que fazem cirurgia, né? Um diabético tem muita dificuldade de cicatrização,
o ozônio vai proporcionar. É muito conhecido, em Caxias é muito conhecido aqueles tratamentos de câmara hiperbárica. Sim. Tá? A câmara hiperbárica, na verdade, é aplicação de ozônio, só que ozônio Uhum. de baixa concentração, porque as pessoas entram naquela câmara, né? Entra Uhum. quatro, cinco, ali em Caxias tem uma, acho que é para 8 pessoas. Uhum. Elas entram com as roupas padronizadas, tem que estar higienizado e tarará. Aí entra oxigênio e transforma em ozônio, com baixa concentração. Sim. A aplicação local do ozônio, a vantagem é que é com alta concentração. Não precisa tantas vezes. Então, a Uhum. cicatrização de uma escarra é muito mais rápida com a aplicação local de alta concentração do que a própria câmara hiperbárica, que Uhum. funciona muito bem também. Sim. E para pessoas com, tipo, deficiência auditiva, visual, múltiplas, contribui na questão da patologia ou pela questão da qualidade de vida? Porque a qualidade de vida é muito importante, né? Não, aí a pessoa surda, ela já vem com essa, né, Uhum. já vem com essa deficiência, já, né, já Sim, não tem como retroagir a um comprometimento. Eu não tenho como sim. reverter um quadro desse, mas é possível tratar uma otite, é possível tratar uma renite, um quadro alérgico, Uhum. uma dificuldade respiratória, é possível. Ah, Aí tem mais algum surdo. Eu estou fazendo uma experiência agora com uma paciente que está perdendo a visão. Ela pegou aquela doença do xixi dos ratos, que eu me esqueci o nome. Toxoplasmose, se eu não estou Toxoplasmose. enganada. Isso. Tá? Então, há algum tempo ela tem e veio comprometendo a visão. Então, ela Uhum. está com a baixa autoestima, ela perdeu o emprego porque não consegue fazer as Sim. coisas, ela está com imunidade muito baixa, e os médicos demoraram para propor um tratamento de estabilização da perda da visão. E aí ela está com 10% de visão só. Tá? Uma pessoa jovem de 35, 38 anos. Sim. Tá? A gente começou a fazer aplicação de ozônio injetável na veia. Uhum. Está melhorando a imunidade. Uhum. Agora a gente está aguardando para ver o próximo exame de visão para ver se houve alguma alteração. Ela Uhum. relata pequenas melhoras, pequenas evoluções, mas não sei se isso não tem um efeito psicológico também. É, de estar sendo bem cuidado, de estar sendo atendido, e até a própria quiropraxia, né, para parte Vai visual, contribuir. porque como tu alinha a coluna, tu colabora em outras situações do corpo da pessoa, né, não só naquele local específico, né. Sim, 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 mas ali no caso da perda da visão é porque tem em alguma. Ah, não, isso sim, mas eu digo que às vezes por causa da audição, às vezes Sim, de tu não estar enxergando, tu dá algumas interferências no visual, às vezes é pela coluna, por N questões, né? E que sim, esses tratamentos ajudam. também. A visão embaçada. Quiro É, ajuda muito na visão embaçada, não na perda da visão. Tá? sim, Pessoas dizem assim, estou com uma visão turva. Parece que tem quem usa óculos, aquele vaporzinho que tem. E aí quando ajusta, libera os nervos ópticos sim. e aí melhora. Por causa- E esses tratamentos já têm auxílio dos planos de saúde? Não?
Como que tá Não, funcionando agora? infelizmente não. Como era tido como terapias alternativas, então ficou assim, mais uma tentativa. Uhum. Aí os planos de saúde não querem saber, né? A gente não tem ainda, infelizmente, o registro, como Sim, profissão não é regulamentado, aí não que é tem uma como, pena. é uma pena, né? Já É. 20 anos na luta, Uhum. mas não tem como atropelar as coisas. Vai Sim. precisar primeiro a criação de um conselho, para É. depois o conselho entrar, liberar nos planos de saúde. Uhum. Hoje é tudo, Bom, hoje é tudo sim. particular, infelizmente. É. Que é uma pena que aí a gente não consegue atingir uma gama maior, né? Que nem todo mundo tem condições, ou também às vezes não vê isso como prioridade, porque às vezes tem condições, né? Mas Sim. não vê como prioridade essa qualidade de vida, né? E tem aquela velha história, uma questão política social, né? Sim. Há, há uns 15 anos atrás, então, 2, 3 anos que eu estava formado, o IPAM me procurou para fazer uma parceria, para dar um Sim. desconto, e os associados do IPAM eu dava o recibo e eles eram ressarcidos de uma parte. Aí a Uhum. questão política muda um governo, muda outro, Sim. enfim, se perdeu isso também. Mas alguns municípios já têm quiropraxia implantado no sistema Ah, que municipal de interessante. saúde, né? Então, eu vou te dizer, ó, por exemplo, Sapiranga. Sapiranga é Uhum. perto de Novo Hamburgo, quem vai para Gramado e Canela de Porto Alegre. Tá? Uhum. Sapiranga é um município que dá toda assistência, contratou quiropraxistas e eles prestam serviço nos postos de saúde. Vamos para lá. É uma saída. Bom, na verdade, a nossa live aqui daria para ficar muitas lives, porque está sendo de muito uma bagagem enorme. Não sei se tem como colocar mais alguma questão. Também, se quiser colocar onde você trabalha, para quem quiser te procurar, teu contato também. Porque como o Instagram dá um tempo de 1 hora, né? Às vezes a gente termina um pouquinho antes para não cortar o assunto pela Sim. metade. Mas também, se alguém mais se interessar e quiser mais, a gente pode marcar outras lives, porque tem muito a ser falado sobre o assunto, né? Não, não, tá bem legal assim. Depois, eu não sei como manusear aqui no Instagram, porque se poderia colocar alguma foto, por exemplo, de tratamentos, de ferida Sim, antes e depois. Eu sei que é possível fazer isso, mas eu não sei manusear. Então deixa sim. assim para a gente não perder a conexão. Mas Hum. enfim, qualquer coisa, não sei se surgiu alguma pergunta. Em específica, não, o pessoal só elogiou aqui o assunto e o quanto que foi falado. E eu sei que realmente isso daria para falar muitas lives em muitas situações. Até se posteriormente tu quiser me mandar alguma imagem que eu poste aqui para a gente colocar a mais, bem Tá. tranquilo, porque aí complementa a live, né? Isso eu também acho interessante. E se alguém quiser te procurar, como que faz para te achar? Eu atendo em Caxias e atendo lá em Porto Alegre. Então são os Uhum. dois lugares. Pode ou me chama no Whats ou direto Tem a por página também, né? tem a Tem minha uma página. página também. Ali tem, então, como Ângelo Sangali vai conseguir o acesso. Então, tá. Muito obrigada por ter participado. Foi muito bom mesmo tudo que você falou. E daria para ficar várias horas aqui, mas, né, para não ficar muito maçante e Também. também para deixar para que as pessoas tenham mais vontade em te procurar. Certo, beleza. Parabéns pela tua Obrigada. iniciativa. Obrigada Até mesmo. Até mais. mais. Tchau, Tchau. tchau.